de Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para me ajudar. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Mano? Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tô cego num peito. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guarda o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne Pra cara negra. dura, só cego num peito. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a Pra carne cara dura, só negra. cego num peito. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Não é fácil, né? É, mano? Negra, negra, carne negra. Pode acreditar. A carne negra. O microfone está desativado.
Bom dia. Aqui é o professor Caio, para quem não me conhece, e é com muita alegria que a gente estabelece a coordenação das atividades relativas à comemoração da consciência negra daqui do CPMG Ariston Gomes da Silva. Então, nós temos algumas atividades que vão estar disseminadas ao longo dessa semana, e aqueles que, por acaso, não conseguiram ouvir a música, né? Eu espero que todos tenham ouvido a música, mas aqueles que, por acaso, não conseguiram ouvir a música, a gente tem a letra. Essa música chama-se A Carne. Ela é uma composição de Seu Jorge, em parceria com Marcelo Yuca e Ulisses Capelletti. Ela foi cantada aqui pela Elza Soares, né? Então, é uma leitura rápida do que foi lido ali, né? E aí a gente pode fazer as interpretações e os entendimentos, né, que forem importantes e necessários para cada um de nós, uma vez que trata-se de uma linguagem poética, né? E a linguagem poética, ela acaba nos aguçando ou necessitando de uma sensibilidade um pouco maior, para que a gente possa, então, saber do que se está falando ali, uma vez que pode-se utilizar termos metafóricos, né, ou questões de ironia, ou outras figuras de linguagem, né? Então, vamos pedir para Santa Clara clarear. Vou pedir Santa Clara para me ajudar. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico, e vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra, que fez e faz história, segurando esse país no braço, meu irmão. O cabra aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado e o vingador eleito, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado, mas mesmo assim ainda guarda o direito de algum antepassado de cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito, pode acreditar. De algum antepassado de cor, brigar, 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 brigar. A carne mais barata do mercado é a carne negra. É a carne negra, é a carne negra, negra, carne negra. Pode acreditar, a carne negra. Então, nós gostaríamos, então, de fazer uma contextualização inicial daquilo que se refere a comemoração da consciência negra, uma vez que eu tenho certeza que você já tem algum contato com essa comemoração e com atividades que dizem respeito a essa comemoração. Então, a professora Catilene compartilhou com a gente alguns slides e a gente fez algumas adaptações. Eu agradeço a professora Catilene por essa contribuição. Então, nós temos aqui a consciência negra. Com base em quê? Em uma lei que foi instituída em 2011. Então, você veja uma lei que tem esse único texto: institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, né? Então, a Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É instituído o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a ser comemorado anualmente no dia 20 de novembro, que foi a data do falecimento do líder negro Zumbi dos Palmares. Artigo 2, essa lei entra em vigor a partir do dia 10 de novembro de 2011. Mas não basta apenas aparecer uma lei dessa para que se estabeleça, de fato, uma consciência negra, como essa lei está determinando, pois é um procedimento muito mais delicado e que envolve uma série de outras questões que fazem toda a diferença no procedimento da formação de uma consciência negra, que é aquilo que nós estamos criando em nossa mente. Você tem aqui uma caricatura do zumbi, né? E aí o significado dessa palavra zumbi, né, ou zambi, é uma palavra que vem de origens africanas, né, de origem africana, e significa duende. Então, é aquele ser encantado, dotado de alguns poderes, né, diferenciados aí. E aí, aqui no Brasil, numa crença popular, muitas vezes até preconceituosa, né, arraigada de algum tipo de racismo, vai utilizar o significado dessa palavra zumbi como um fantasma,
né, que vagueia pelas casas altas horas da noite. Brevemente, eu gostaria de tratar com vocês aqui, nesse contexto introdutório das atividades da semana, então, sobre um pouquinho do contexto histórico em que se estabelece o fato, né, que alucida, né, ou dá condições para essa data. Isso começa lá no século XVII, nos anos 1600, ok? Então, lá no ano 1600, mais ou menos, no auge da escravização de negros aqui no Brasil, e também ocorria a escravização de indígenas aqui no Brasil, então não precisamos separar essa questão. Não houve uma interrupção, como se escravizasse índios aqui no Brasil, depois parou de se escravizar índios e começou a se escravizar negros. Não foi. Ocorreu a escravização indígena ao mesmo tempo que ocorreu a escravização negra no Brasil. Então, tem vários preconceitos aí que diz essa questão, que aí é o outro problema da questão indígena que a gente também deveria tratar em outra situação. Então, lá em 1600, ocorreu situações em que alguns negros escravizados estabeleceram um processo de resistência e fuga das fazendas. A principal atividade nas fazendas, naquele momento ali, era a produção açucareira dos engenhos, né? Então, a plantação da cana, colheita da cana, processamento da cana para produzir aí o açúcar, a rapadura, o açúcar mascavo, o que se fazia naquele momento ali, certo? E aí, por volta de 1630, houve aqui no Brasil uma invasão holandesa. Então, a Holanda tentou fazer guerra com o Brasil, invadir aqui o território, e isso acabou que foi algo que possibilitou de alguma forma algumas questões ligadas aí a essa fuga dos negros escravizados das fazendas de engenho, entendeu? E aí foi um procedimento de lideranças que foram sendo criadas, né? Como é o caso do Zumbi do Palmares, essas lideranças que foram sendo criadas para conduzir essas pessoas da resistência para fugir e protestar contra a escravização de pessoas. E o local foi na região onde é hoje Pernambuco, Serra da Barriga. E um líder que tínhamos lá era o Ganga Zumba, que era tio do Zumbi de Palmares, né? E esse Ganga Zumba, ele foi, de alguma forma, enganado pelo governo da capitania de Pernambuco. Fizeram um acordo de paz, né? E fizeram algumas leis para que aqueles escravizados que estivessem lá no Quilombo, que é esse espaço de resistência, esse espaço no qual eles fugiam das fazendas açucareiras e se estabeleciam nesse espaço ali, numa comunidade, né? E era numa comunidade no meio do mato, numa serra chamada Serra da Barriga, como eu já disse, né? No meio do mato, para garantir para eles ali a mínima proteção, né? Porque quando o escravizado fugia, o dono desse escravizado ele mandava os jagunços para ir atrás, né? Para de fato restabelecer ali a propriedade, pois o escravizado era uma propriedade do dono da fazenda, do senhor ali, entendeu? Então, essas situações geraram essa traição do Ganga Zumba, e o Ganga Zumba, então, ele foi aprisionado e, posteriormente, o Zumbi dos Palmares assumiu a liderança do Quilombo, garantindo a resistência e a luta contra a coroa portuguesa, certo? Até que, em 1694, ele foi preso, né? Ele foi traído, né? Alguém disse onde ele estava escondido e as forças repressoras da coroa o aprisionou. E na data do dia 20 de novembro de 1695, ele foi, então, decapitado, né? A cabeça dele foi salgada, né? E foi entregue ao presidente da província do Pernambuco. Isso simplesmente garantia ali o exemplo, né, a ser seguido, no sentido de que qualquer negro escravizado que tentasse fugir ou tentasse se estabelecer no Quilombo, ali teria talvez o mesmo fim de Zumbi dos Palmares, certo? Então, é o fato, né, histórico grave. E as lideranças negras, né, as pessoas que sempre se mantiveram em resistência contra
todo tipo de dominação, e especificamente essa dominação por meio da escravização, mantiveram a memória de Zumbi dos Palmares, né, como sendo esse líder da resistência negra, certo? E aí, para pensar nesse contexto do estabelecimento de uma cultura ou do entendimento que nós vivemos num país multicultural, pois nós temos heranças de várias partes do mundo, né? E a nossa própria identidade cultural que vem se estabelecendo, nós temos que pensar sobre essa situação. É tolerância ou respeito à diversidade e à diferença que nós buscamos aqui? Então, tolerância é arrogância. Tolerância é o ato de que eu entendo que eu sou o padrão, de que eu sou o correto, né, de que eu sou o exemplo a ser seguido, mas o outro que pode ser fraco, o outro que pode não conseguir, eu tolero, mas eu não aceito, porque o outro é o errado, o outro é o diferente, o outro é o incapaz, né? E aí, quando a gente, então, faz um discurso para que a gente tem que tolerar, a gente está nos colocando, né? Nós estamos nos colocando em uma posição arrogante, a ponto de nos acharmos superior ao outro e toleramos o outro. A palavra em evidência é respeito. Porque quando eu tenho respeito, eu estabeleço um ato de inclusão, de entender o outro da forma que o outro é e aceitar e conviver com o outro da forma que ele é, pois o outro tem direito a ser diferente. E nós estamos no espaço que é preciso ter direito à liberdade. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Sim, senhor. Agora tá mudo. Acho que já dele caiu. Gente, vocês estão me ouvindo aqui no celular? Agora sim. Agora sim, professor. Eu tive um problema lá com o meu computador, desconectou, do nada. Então, deixa eu só concluir aqui essa primeira parte, né, uma vez que temos um probleminha que eu tenho que resolver aqui. Então, ante essa situação que eu estava falando, justamente esses espaços de resistência foram criados ao longo da história e estão sendo criados até hoje, que é o espaço do quilombo, né? E, especificamente, que nós temos a figura de Zumbi dos Palmares, que foi, então, traído, foi perseguido, foi morto e teve a sua história registrada a ponto de um exemplo a não ser seguido, pois o escravizado teria que saber que ele tem que continuar na condição de escravizado, né? E aí, esse é o ponto em que a gente, então, traz para cá, né, para esse momento, essa discussão acerca dessa situação. Eu acho que minha internet voltou aqui, eu vou retornar para o computador para a gente dar prosseguimento. Mas, ante essa situação, então, nós estamos rogando para discutirmos algumas questões que caminhem para que a gente desenvolva respeito e muito mais que tolerância, porque nós não precisamos de tolerância, nós precisamos de fato de respeito. E o outro ponto seria a identidade. O que é você? A pergunta seria essa. O que é você? Né? Qual é sua cor?
né? Como você se vê? A pergunta é como você se vê, entendeu? E aí isso faz com que a gente busque o entendimento dessa situação de forma um pouco mais sensível, uma vez que acabamos entrando nessa situação enquanto identidade mesmo. Pois nós temos características com as quais nós nos identificamos e nos aproximamos, e nós temos características que fazem com que nós nos distanciemos, né? Que nós não nos identificamos nesse processo. Pessoal, nós temos um programa aqui, uma sequência de situações, mas eu vou, então, de alguma forma, resumir. Porque eu quero mostrar para vocês aqui a nossa programação para a semana, certo? E nessa programação para a semana, nós esperamos, então, que vocês participem de modo a, de fato, ter um bom aproveitamento aí dessa semana. Nesse link no qual vocês entraram aqui para a aula, vocês viram que nós estamos na abertura nesse momento, e hoje e amanhã, nas aulas de Ciências Humanas, nós vamos ter a oportunidade de ler capítulos desse livro, Quando Me Descobri Negra, entendeu? Então, esse livro é um livro interessante, e ele é curto, né, breve, os capítulos, para a gente fazer essa leitura. Depois da primeira leitura, que vai acontecer agorinha, né, depois da primeira leitura, eu gostaria que vocês entrassem aqui e fizessem essa participação após a leitura. Clicando aqui, vai aparecer um formulário e vai perguntar justamente essa questão. Como você se vê, né? Qual que é a sua cor, ou, mudando a pergunta, qual que é a sua raça, qual que é a sua etnia? Como que você, então, responderia essa questão, certo? Se caso você quiser ler o livro todo, você pode clicar aqui, você lê o livro todo, ok? E na quarta-feira, nós teremos 2 palestras. Uma no período matutino, às 9 horas, né? E o tema da discussão dessa palestra é Racismo no Brasil. Nós teremos o convidado Lucas Santos Café, professor do IF do Mato Grosso, né? Então ele vai nos dirigir essa palestra. E à tarde nós estamos fechando ainda mais uma palestra com o pessoal representante do Quilombo Pilões, da cidade de Porá. Então, não sei se vocês sabem, mas no início do ano passado, nós tivemos o cadastramento da comunidade Pilões aqui de Porá, na Fundação Palmares, né, que ela é ligada ao Ministério da Cultura, né, do Brasil. Então, a pergunta é, o que significa um quilombo nesse ponto da história, nesse momento que nós vivemos aqui hoje? E aí seria muito interessante, né, que eu não abri ainda, mas que vocês fizessem aqui algumas participações, olha, em preparação para as palestras. Eu vou liberar daqui a pouco o link aqui, nesse lugar, clique aqui, não está liberado ainda, mas eu vou liberar daqui a pouco, para que vocês pudessem escrever a pergunta, né, sobre a questão do racismo para o professor Lucas e para as representantes do Quilombo sobre questões ligadas ao Quilombo aqui em Porá. Então, seria muito interessante que vocês fizessem essas participações hoje e amanhã, para que na quarta-feira a gente possa, então, incluir essas perguntas, essas participações de vocês no bate-papo, certo? Eu gostaria de abrir, então, agora, brevemente, se vocês têm alguma questão, algum comentário que gostaria de fazer nessa abertura, se ficou um pouco claro, né? Porque cada coisa vai ser orientada dentro das aulas, dentro dos momentos específicos. Mas alguém aqui gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Professor, eu entendi mais ou menos assim. Hoje, assim, eu queria só confirmar mesmo. Então, hoje, nessa semana, durante todas as aulas de humanas, a gente vai ler um pouco do livro. Isso. Aí depois a gente vai fazer as atividades. E aí depois vai ter uma palestra maior, onde as nossas perguntas vão ser expostas. Aí, professor, porque assim, hoje eu tenho umas coisas para resolver e eu vou precisar me ausentar agorinha. Aí, se eu entrar no link quando eu voltar e fazer as atividades, vai estar disponibilizado do mesmo jeito? Sim, Tá sim. bom.
Aí o Obrigada. livro está lá para você ler. Se você não participar das aulas, você pode ler, fica à vontade, né? E fazer essas participações, que é para enriquecer as atividades da semana, não é? Uhum. Tá bom, professor. Obrigada. Obrigado, Eduardo, pela participação. Alguém gostaria de fazer alguma questão? Então, infelizmente, eu estava gravando essa sessão, não sei se vai ficar gravado de fato. Mas, pessoal, agora, então, a orientação é a seguinte. Pessoal do terceiro ano, fica aqui nessa reunião. O pessoal do primeiro e segundo ano, então, vão retornar para suas salas respectivas, ok? Então, as professoras, a Laíber, a professora Edilane, vai, então, mandar lá no grupo de vocês o link para a aula delas, onde elas vão conduzir vocês na primeira leitura do capítulo de hoje, ok? Então, primeiro e segundo ano, pode, então, muito obrigado pela presença aqui, nessa abertura, né? Então, vocês podem se retirar e pegar o link da aula específica da disciplina de vocês agora no primeiro horário, com as professoras Alaíper e Edilane. E o pessoal do terceiro ano continua aqui conosco, o professor Irandi já está aqui, para a gente continuar aqui. Professor Irandi, o senhor quer já fazer aquele recado que o senhor precisava? Já vou falar já. Bom dia a todos. Menino do terceiro, a autoavaliação de vocês, tanto de matemática aplicada, que é o terceiro A, B e E quanto matemática, que é o terceiro C, D e E, já estão no GR8 para fazer. Hoje e amanhã. Tá? Então, as autoavaliações de vocês já estão abertas para vocês fazerem hoje e amanhã. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no privado que eu ajudo. Só isso. Ok. Então, vamos fazer essa leitura, gente. Eu convido vocês agora a gente fazer a primeira leitura do texto, né? Quando me descobri negra. E aí a gente pode, então, fazer os comentários, né? Tem alguém que já se inscreve para fazer a leitura? Eu vou projetar na tela aqui. Alguém gostaria de fazer essa contribuição? Quem foi que falou? Emily Marinho, terceiro ano. Certo. Eu vou transmitir aqui para a gente... Caso queira você pegar lá no blog, você pode pegar para você leitura. Nós vamos ler o primeiro capítulo, tá? Que é o primeiro título lá. Primeiro capítulo, né, professor? Que é justamente o título... Eu me esqueci, deixa eu abrir aqui para me ter certeza. Agora só abrir o documento de fato. Quando me descobri negra, pode ler? Então, vocês já estão vendo minha tela, não estão, gente? Quando me descobri negra. Para mim não apareceu, mas eu estou no celular. Certo. Então vamos lá. Quando me descobri negra. Tenho 30 anos, mas sou negra há apenas 10. Antes era morena. Minha cor era praticamente travessura do sol. Era morena para as professoras do colégio católico, para os coleguinhas que talvez não tomassem tanto sol e para toda a família que nunca gostou do assunto. Mas a avó não é descendente de escravos? Eu insisti em perguntar. E de índio e português também? Era o máximo que respondiam. E de índio e português também. Era o máximo que respondiam. E até achava bonito ser tão brasileira. Talvez por isso aceitasse o fim da conversa. Em agosto de 2004, quando fui fazer uma reportagem na Câmara Municipal, passei pela rua Riachuelo, onde vi a placa Educar. Já tinha ouvido falar sobre o cursinho comunitário, mas não conhecia muito bem a proposta. Entrei. O coordenador pedagógico me explicou a metodologia de ensino com a cumplicidade de quem olha um parente próximo.
Ouvi que, como a maioria dos professores eram brancos, eu seria uma boa referência para os estudantes negros. Eles veriam em mim, estudante de universidade de São Paulo e da faculdade Casper Libero, que há espaço para o negro em boas faculdades. Saí sem entender muito bem o que tinha ouvido. Fui até a Câmara dos Vereadores, fiz a entrevista e segui minha rotina. Comecei a reparar que nos lugares que frequento as pessoas também não tomam tanto sol. O professor do Educafro toma. Será por isso que ele me tratou com tanta cumplicidade? Pensei muito e por muito tempo. Não identifiquei nada de africano nos costumes da minha família. Concluí que a ascensão social tinha clareado nossa identidade. Óbvio que somos negros. Se nossa pele não é tão escura, nossos traços e cabelo revelam nossa etnia. Minha mãe, economista, funcionária de uma grande empresa, foi branqueada como os mulatos, que no século XIX passavam pó de arroz no rosto porque os clubes não aceitavam negros. Eu fui branqueada em casa, na escola, no cursinho e na universidade. É como disse Francisco Lefort, o branqueamento apaga as glórias dos negros, a memória dos líderes que poderiam sugerir caminhos diferentes daquele da humilhação cotidiana, especialmente para os pobres. Ainda em busca de identidade, afirmo com alegria que sou negra há 10 anos e agradeço ao professor do Educafro que pela primeira vez em 21 anos fez o convite para reflexão profunda sobre minhas origens. Muito bem. Né? Vocês pensam algum comentário para fazer aí, com base no que acabamos de ler? Professor, sobre essa cultura do branqueamento, acho que é assim que fala, do negro de pele clara. A gente pode observar isso muito nos filtros do Instagram. Geralmente tem alguns que deixam a pessoa mais clara do que ela realmente é. Ou, por exemplo, a gente pode ver, igual, eu não me considero branca. Não só por achar mesmo, mas porque eu realmente não me acho branca, não sou clara. E tá tudo bem, só que, tipo assim, tá no momento da minha vida que eu não sei. Se eu falo que eu sou negra, eu sou muito clara para ser negra, mas se eu sou branca, eu sou muito escura para ser branca. Aí você fica naquele negócio de tipo, meu Deus, será que eu sou? E eu fui pesquisar a respeito, e é muito sério isso, porque boa parte da nossa população é essa mistura. Tem a pele mais escura, mas não tão escura. Aí eu fui pesquisar o negro de pele clara. E eu fui me questionar, porque, tipo assim, tem a questão das cotas, que muita gente, na hora de usar as cotas, acaba aceitando que é um negro de pele clara. Mas quando vai viver de verdade, não aceita isso, entende? É uma questão de estar onde lhe convém. Quando convém ser branco, quando ele vai ver que vai sofrer racismo, algo do tipo, claro que nunca como um negro retinto, mas quando ele vê que ele está numa posição de que vai sofrer racismo, ele se intitula como branco. E quando está numa posição de receber benefícios, ele se intitula como negro de pele clara. Eu acho que essa cultura midiática, essa cultura de embranquiçar, sei lá se é assim que se fala, do embranquecimento, motiva essas pessoas a não aceitarem quem são de verdade, entendeu? Não abraçar a causa e a luta. Muito, muito boa ponderação, muito boa colocação. E se eu gostaria de saber se tem mais algum comentário. Alguém gostaria de expor esse entendimento, porque está tudo dentro do entendimento que a jornalista escreveu nesse livro. Né? Então, não se aceita ser negra, né? Mas até um momento que ocorreu alguma coisa na vida dela, que foi numa faculdade, né? Passando na faculdade, que na faculdade tinha um projeto, esse projeto Educafro, né? E aí, nesse projeto Educafro, então, educação africana, vamos assim dizer, ou a trazer para nosso meio educacional as africanidades que temos, então ela se tornou um objeto de estudo, né? O objeto de estudo, porque
no meio acadêmico, dos professores universitários, você não encontra um número tão expressivo negro assim. E acaba, então, que por mais que são lá professores brancos que querem estudar a questão negra, o lugar de fala deles não é o mesmo, né? Então, é preciso buscar fora deles ali o objeto de estudo. No caso, ela se estabeleceu como esse objeto de estudo. E, a partir desse estabelecimento dela enquanto objeto de estudo, ela foi estabelecendo a sua identidade. E aí, essa frase, para mim, mais emblemática desse livro. Eu tenho 30 anos, mas sou negra há apenas 10 anos. Então, ou seja, foi preciso aí, ela viveu 20 anos da vida dela, não se aceitando da forma que ela se aceita a partir do momento que ela escreveu isso aqui. Então, ela se entende negra, ela se vê negra, ela sabe que ela é negra, mas, no entanto, antes disso, ela era morena, ela era negra clara, alguma coisa nesse sentido aí. Pois faltava a ela o entendimento do estabelecimento da sua identidade, né? Identidade racial, identidade étnica. E aí são esses dois pontos que tem que separar. Etnia seria essa situação de pertença, que aí, no caso, nesse ponto, Emily, que você disse, não, eu me vejo, né? eu me entendo, eu me reconheço. E a questão racial, aí já é um pouco mais fenotípica mesmo, né? Ou geográfica mesmo, né? No sentido de origem, aquilo que aparece ali de fato. Mas as duas coisas estão muito imbricadas, porque nós somos humanos, né? E na condição de sermos humanos, nós somos racionais a ponto de estabelecer as relações que nós queremos estabelecer e também de evitar aquelas que nós não queremos estabelecer, aquelas relações que nós não nos identificamos. Pois então, eu, na condição de negro, eu posso não querer ser negro e eu me insiro nos discursos, me insiro nos espaços brancos, né? Ou, conforme a conveniência, eu faço o movimento contrário. Não é? Alguém gostaria de fazer um comentário, pessoal? Professor, eu acho que até pouco tempo atrás, a gente, assim, eu falo como uma pessoa branca, né? Eu me sinto muito revoltada de certa forma, eu me sinto culpada, porque eu nunca presenciei um cenário de racismo, eu nunca tive muito contato com as pessoas que sofreram esses problemas, e isso é algo que me preocupa muito, que me dói muito, sabe? Porque é uma causa minha, é uma causa de todos nós. Quando eu me olho no espelho, eu não me vejo como uma mulher branca. E quando eu olho para uma mulher negra, eu não vejo ela como uma mulher negra, entendeu? Eu vejo ela como uma mulher, assim como eu. E perceber o quanto a gente que é branco, né, tá, tá ileso de passar e de até de ver essas situações, assim, porque na minha família, a gente, desde pequena, a gente foi criado, assim, com um pensamento muito aberto, nunca teve essa diferenciação, sabe, entre, ai, olha lá, ela é uma pessoa negra ou tal, tipo, porque a gente sempre foi, a gente morava na igreja, eu fui criada numa igreja onde nós cuidávamos de lá, sabe? Então, eu sempre tive com muito contato com muitas pessoas de diferentes raças, assim, e hoje em dia a partir do momento que eu tô crescendo, né, que eu vejo mais o quanto o racismo ele é real, o quanto ele existe, e o quanto, por eu ser branca, eu não fui exposta a essas situações, o quanto isso é grave, sabe, professor? Porque é um problema que é inaceitável, é uma coisa assim que meu Deus, e com o estouro assim da internet, como a Emily estava falando sobre o Instagram, sobre assim o YouTube, essas causas assim estão sendo mais expostas e a gente percebe cada vez mais o quanto a nossa cultura da beleza no Brasil ela é enraizada em um padrão europeu e quando agora está crescendo muito sobre a transição capilar, sobre assumir os cachos, sobre como cuidar melhor dos cabelos afrodescendentes, e eu acho, assim, isso demais, sabe? Porque cada vez mais essa cultura, esse padrão de beleza europeu, ele está sendo rompido,
É claro que ainda tem muitos impasses, tem toda uma questão social que ela realmente está muito enraizada na beleza europeia de ser branca, ter cabelo liso e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho assim que é complicado, mas eu vejo que a gente está sofrendo avanços, mas ainda assim é um problema muito grave. Acho muito interessante essa sua fala, pois ela é uma fala sensível, né? Sensível ao fato que ocorre e que é um problema e que precisa de alguma forma ser resolvido e o quanto antes, né? Contra essa fala sua, Eduardo, tem a fala daqueles que negam o problema. É a fala daqueles que entendem que simplesmente a escravização já acabou há muito tempo, em 1888, e que nós somos totalmente livres, né? E que não há nada que se discutir sobre essa questão, ou que não precisa mais fazer nada sobre essa questão. Que aí é um erro terrível, né? E em 2011, as lideranças buscarem, junto ao Congresso Nacional, para estabelecer uma lei, quer dizer que a situação não está resolvida ainda, né? E nós estamos aqui em 2020, ainda querendo buscar discussões sobre isso, significa que a situação não está resolvida ainda, né? E que ainda precisa ser resolvida. Nós somos racistas, nós somos preconceituosos e nós não podemos ser, nós não precisamos ser, nós não devemos ser, né? E de alguma forma as crianças estão sendo ensinadas, né? Ensinadas tanto no sentido de respeito à diversidade, à diferença, como também elas estão ensinadas a manterem o seu processo racista ou as suas atitudes racistas, infelizmente, né? Aí há um espaço que deveria ser neutro, como é o espaço escolar, para a gente tratar isso de forma tratar isso de forma um pouco mais acadêmica, científica, né? E para isso, então, essas duas palestras na quarta-feira. Então, a primeira palestra, na parte da manhã, é um pouco mais científica, acadêmica, das ciências sociais, e à tarde vai ser mais no sentido antropológico, no sentido de reconhecimento, de autoentendimento, né, das pessoas que são representantes quilombolas, né? Então, a gente quer oferecer para vocês essas duas experiências de lugares de fala, né? Então, de manhã, um negro que é um negro doutorando, né, professor de Instituto Federal, mas que então entende historicamente, socialmente, sociologicamente a questão do racismo, a questão da negritude do Brasil. E na parte da tarde, as pessoas, lideranças remanescentes quilombolas que buscam o reconhecimento e buscam o credenciamento dessa comunidade aqui de Iporá. Para quê? Para se estabelecer e garantir as políticas públicas específicas para as pessoas negras, que a condição de ser negro fez com que elas, então, tivessem algumas dificuldades durante a vida, né? Ou que ainda têm, ou que ainda vão ter, com certeza. Pessoal, eu quero agradecer muito a participação de todos, a presença aqui nesse momento. Agradecer ao professor Irandi, ao professor Cláudio, por ter dado o espaço aqui do terceiro ano para a gente fazer a abertura desse projeto. E agora, vamos participar dessas atividades. O link lá está aberto, a gente vai estar atualizando o tempo todo, que o material vai aparecendo e as confirmações vão ocorrendo. E aí vocês podem visitar lá, fazer aquela participação que eu indiquei agora há pouco, né? Então, logo depois da capinha do livro lá, faz a participação como você se vê, né? Essa moça se reconhece negra há 10 anos e ela tem 30, né? E você? O que é você? Quem é você? Como você se vê? Tudo bem, então? Muito obrigado. Bom dia a todos. E qualquer coisa a gente conversa no privado, se tiver alguma dúvida, ou alguma sugestão, ou alguma questão. Ok? Ok, professor. Bom dia, então. Pode sair da aula, né? Sim, encerramos, então. Obrigado. Ok.